vê dificuldade nessa folha? E você, Bela? Diz pra mim o que você vê nessa folha. Angústia. Você vê angústia nessa folha? E você, Mini? O que você vê nessa folha? Problema. Uma viu dificuldade, a outra viu angústia e a Mirelle viu problema. Vamos lá, vamos levar essa daqui. E você, Gui? O que você vê nessa folha? Problema também? O Gui deu uma olhadinha na folha e ele viu problema. Segura aqui pra ti. Deixa eu ver se alguém tem alguma opinião diferente. Vamos lá. Suma, o que você vê nessa folha? Hã? A Suma disse que viu angústia na folha dela. Vamos ver, qual é a próxima? Tem mais uma, né? Vamos lá. Diz pra mim, Rô, o que você vê nessa folha? Dificuldade. E o Ronaldo viu dificuldade na folha dele. Interessante. Aqui nós temos a nossa primeira lição. Quem está com a folha na mão, levanta a folha. Como vocês podem ver, a distância é quase ilegível, certo? Porque tem uma palavra em cada folha e é uma palavra muito pequena. Uma palavra muito pequena no meio de uma folha grande. E quando eu fiz a pergunta, todas as pessoas que analisaram a folha enxergaram primeiro a palavra pequena e nenhuma delas analisou o todo. E essa é a primeira lição que nós vamos aprender aqui hoje. Eu vou falar um pouquinho, a respeito da história dos discípulos. E com essa pequena folha, nós já temos um grande aprendizado de fé. Nós precisamos aprender a olhar a nossa vida como um todo. Por quê? Porque nós teremos problemas na nossa vida? Sim. Nós teremos angústias na nossa vida? Sim. Nós passaremos por dificuldades na nossa vida? Sim. Mas nós precisamos crer que nós servimos a um Deus que é muito maior, do que qualquer dificuldade, qualquer aflição, qualquer coisa que seja algo limitante na nossa vida. Nós servimos ao Deus do impossível. Então aquilo que aos nossos olhos às vezes parece grande, talvez seja só uma questão da gente aprender a olhar a grandeza do nosso Deus. Porque o nosso Deus é maior do que qualquer limitação. E muitas vezes, especialmente quando nós estamos passando por algum problema na nossa pele, qual que é a tendência? É olharmos o tamanho do problema. Olharmos o tamanho do problema, o tamanho da dificuldade. E às vezes ele nem é tão grande assim, mas como ele está mais perto de nós, como nós sentimos na pele aquela angústia, nós acabamos nos sentindo intimidados por aquela dificuldade. Mas como eu apresentei para vocês aqui, tinha todo o espaço de uma folha em branco, além daquela pequena palavra escrita. E na nossa vida também é assim. Deus, ele é tão grande, ele é tão maravilhoso, ele nos dá, a oportunidade de viver além do que os nossos problemas. Deus, ele entregou seu Filho Jesus para morrer por nós. E o Senhor, ele disse que no mundo nós teríamos o quê? Aflições. No mundo nós teríamos aflições. Mas o bom é que essa promessa, graças ao amor de Deus, ela não se limita às aflições. Porque depois disso, o que o Senhor diz? Que nós devemos ter o quê? Bom ânimo. Porque o Senhor Jesus venceu o mundo. Se nós estivermos na presença de Deus, nós também podemos vencer. Seja qualquer que seja a nossa dificuldade, qualquer que seja o nosso desafio, qualquer que seja a nossa angústia, qualquer que seja o nosso problema, amém? Nós precisamos crer na grandeza do Senhor. Nós precisamos crer que qualquer problema ou dificuldade na nossa vida não passa da palma da mão de Deus. O Senhor, ele é infinitamente maior. E se nós aprendemos a olhar com a visão certa, nós temos muito mais a desfrutar e a agradecer, porque Deus, ele é bom e ele tem derramado a bondade dele todos os dias sobre a nossa vida, amém? E nós vamos falar sobre isso e talvez você consiga entender de uma forma mais clara através dessa palavra. O Senhor me deu uma palavra que é muito conhecida, nós já pegamos algumas vezes, as
que eu acabei de mostrar sendo representado na vida dos discípulos. Nós sabemos que depois que o Senhor Jesus ele, morreu na cruz, ressuscitou, ele subiu aos céus, e quem continuou o ministério da pregação da verdade aqui na terra foram os discípulos, né? E um desses discípulos, né, que se converteu e passou a pregar o Evangelho foi o apóstolo Paulo. E aqui nós vamos lá em Atos, capítulo 16, entender um pouquinho do que aconteceu aqui. Eu não vou ler o capítulo todo, e como é uma história conhecida, talvez vocês vão se lembrar. Mas só para refrescar-los a memória, Paulo, ele decidiu se reunir ali com Timóteo, e eles iam fazer algumas viagens missionárias. Viagens para fazer ali a pregação, né? E anunciar o Evangelho às pessoas que ainda não conheciam. E aconteceu que, em determinado momento dessa viagem, eles entraram numa cidade. E ali nessa cidade eles foram cuidados por uma mulher, o nome dessa mulher é Lídia. Ela era uma recém-convertida, né, ao Evangelho, foi batizada, ela e a família dela. Ali eles foram, né, abastecidos, foram mantidos na casa dela por algum tempo, já que eles não tinham, né, muitos recursos. Ela ajudou eles ali, e conforme eles estavam passando dias pregando aos arredores daquela vizinhança, eis que existia uma mulher naquela cidade possuída por um espírito de adivinhação, e ela vinha caminhando atrás dos apóstolos ali, enquanto eles pregavam, falando, né, que eles realmente eram servos de Deus, que eles eram ali homens usados, homens ungidos. E a Bíblia fala que, com o passar dos dias, Paulo ele começou a ficar aflito com aquela situação. E aí eu vou ler para vocês aqui no versículo 16. Atos 16, diz assim, ó: aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem, possessa de um espírito adivinhador, o qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. E seguindo a Paulo e a nós, clamava muito alto, dizendo: estes homens são servos de Deus, do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. E isso se repetiu por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo eu te mando, retira-se dela. E ele saiu na mesma hora. Então o que aconteceu aqui? Aquela moça, ela era possuída por um demônio, mas a vida dela ali, né, naquela possessão, aquele espírito de adivinhação, ele gerava lucro para alguns homens daquela cidade. Então as pessoas se aproveitavam, né, aqueles homens estavam se aproveitando daquilo que era uma possessão na vida daquela jovem para ganhar o quê? Dinheiro. Então, quando aquela situação acontece, o que Paulo faz? Liberta aquela jovem. E aquilo era algo bom. Mas era algo bom para aquela jovem que estava o quê? Muito tempo sendo dominada ali por aquele espírito. Mas para aqueles homens que estavam ganhando dinheiro através daquela ação maligna na vida dela, aquilo era algo bom? Não. Aquilo não era algo bom. Porque eles ali deixaram de ter uma fonte de renda. A fonte de renda deles, que dependia do demônio que estava naquela mulher, cessou naquele momento, porque ela foi o quê? Liberta. E aquilo começou a trazer consequências de perseguição a Paulo e os apóstolos que estavam ali pregando o Evangelho. E ali, né, dando continuidade no capítulo, ele vai dizer que aqueles homens ficaram tão revoltados, porque aquela mulher já não tinha mais espírito de adivinhação, que eles de repente foram ali, né, atrás das autoridades para buscar o quê? Prender a Paulo e os seus companheiros, por causa do que eles haviam feito ali, libertando aquela moça. E ali isso aconteceu. Logo após a libertação daquela mulher e a insistência daqueles homens ali, Paulo
e depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão. E então o carcereiro recebeu a ordem que os guardassem com toda a segurança. E este que recebeu a ordem os levou para o cárcere interior, aonde os prendeu pelos pés. E por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros da prisão os acompanhavam, os escutavam, Olha como o comportamento dos discípulos em nenhum momento é dar ênfase, é focar no momento de dificuldade e de tribulação que eles estão passando. Eles foram açoitados, ou seja, eles apanharam muito antes. Então, quer dizer, eles fizeram algo bom. Aquela mulher que antes era ali endemoniada estava liberta, e por fazer algo bom, a recompensa deles naquele momento ali aos olhos humanos foi o quê? Foi a perseguição, foi o açoite e a prisão. E a gente percebe que se eles não tivessem a visão certa do propósito de Deus na vida deles, eles já poderiam ali ter desistido do processo. Eles já poderiam ali ter abandonado o barco, ter dito para Jesus: olha, Senhor, eu quis vir aqui, mas isso aqui não é para mim, eu estou cansado. Isso aqui não é para mim, eu faço o bem e as pessoas aqui não enxergam o bem como bem. Elas enxergam o bem como o mal. E eu estou sendo castigado, eu estou sendo preso, eu estou sendo punido como se eu tivesse feito algo ruim. Mas não foi esse o comportamento de Paulo. Não foi esse o comportamento de Silas. Pelo contrário, a Bíblia diz que quando eles estavam na prisão, o que eles fizeram? Eles oravam e cantavam adorando ao Senhor. Isso porque no coração deles eles já tinham entendido a grandeza do nosso Deus. Paulo e Silas sabiam que Deus era maior do que qualquer prisão, do que qualquer açoite, do que qualquer perseguição, do que qualquer dificuldade. Então entenda que não foi fácil passar pelo que eles passaram, mas a visão que eles tinham mudava a forma como eles passavam. E é assim a nossa vida. A visão que vem de Deus para nós não vai nos impedir de passar por aflições muitas vezes, mas vai mudar a forma como nós enfrentamos os desafios, vai mudar a forma como nós lidamos com essas angústias. Como o Senhor Jesus nos prometeu, nós precisamos ter bom ânimo, porque uma esperança nós temos: o Senhor venceu, meu amado. Nós precisamos crer que o Senhor já venceu o mundo. Então não existe nada no mundo que possa nos roubar a esperança da salvação que vem de quem? De Deus. E o Senhor Jesus na cruz comprou isso por nós. Amém? Que nós possamos permitir nessa noite que o Senhor ele fale ao nosso coração, que a nossa visão ela comece a ser transformada. Quando nós abrimos a nossa vida para Deus mudar a nossa visão, é como se uma chave virasse, sabe? Porque aí nós vamos passar talvez pelas mesmas coisas, mas com uma visão diferente. E essa visão diferente vai nos trazer uma fé diferente. E vai nos ensinar a ter esperança de que nas mãos de Deus, tudo na nossa vida é possível. Que nas mãos de Deus, quando a nossa vida está nele, nada foge do controle do Senhor. E é nisso que eu acredito que os apóstolos ali se apegaram para passar por essas dificuldades, para passar por tanta perseguição. E como homens, né, assim como nós, eles não tinham conhecimento do que viria a acontecer. Eles não conheciam o futuro. Mas a fé deles ali, a visão correta, não na dificuldade, mas no propósito do Senhor, mas na grandeza de Deus, que era muito maior do que aquele período difícil, eles ali louvavam, eles ali oravam, eles ali buscavam a presença do Senhor. E a palavra diz que o quê? Diz que de repente sobreveio um tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, e elas abriram-se todas as portas e soltaram-se todas as cadeias. Olha como é forte. A adoração dos apóstolos ali rompeu. A adoração deles ali lançou por terra todas as correntes e as prisões que limitavam o agir de Deus através da vida deles. E talvez, quando a gente olha para essa história, né, como humanos, a gente pensa que eles não sabiam o que estava por vir.
eles eram homens de Deus, estavam ali para fazer o que Deus tinha para eles acontecer. Então, ao invés de serem os homens com uma visão carnal, com a visão humana, com a visão limitada, que ao ter ali as correntes soltas, fugiram, eles não fizeram isso. A Bíblia diz, e eu vou continuar, lá no 27 que diz assim, ó: o carcereiro despertou do sono, e vendo abertas as portas do cárcere, puxou a espada e ele iria suicidar-se, supondo que os presos tivessem fugido. Mas Paulo bradou em alta voz e disse: não faças mal algum a ti, pois estamos todos aqui. E então o carcereiro, tendo pedido uma luz, entrou precipitadamente e tremendo prostrou-se diante de Paulo e Silas. E depois disso, trazendo-os para fora, disse: senhores, o que devo fazer para que eu seja salvo? Olha o propósito de Deus. Muito além daquilo que eles podiam imaginar. Porque no começo, algo perturbava Paulo. Era a perturbação na vida daquela mulher. Ele estava indignado porque ela ainda estava endemoniada. Mas ele não sabia que o propósito de Deus não era só para salvar aquela mulher. Era para salvar também a vida do carcereiro. Não só ele, mas também a sua família. Porque essa palavra termina dizendo que ele e a sua casa foram batizados para serem salvos. E olha como ter a visão do alto, como ter a visão da fé, pode mudar todo o curso das vidas que passam por nós. Nós precisamos entender isso. Paulo e Silas estavam ali e eles não tinham, talvez, noção da proporção do agir de Deus naquele lugar, mas porque eles tinham fé e porque eles não se permitiram abater pela perseguição, pela oposição do diabo, porque nós percebemos que claramente aquela perseguição, aquela prisão, aquele açoite era só uma insistida, né? Uma forma do diabo investir ali em parar o propósito de Deus. Mas por causa da permanência da fé deles, isso não foi possível. Isso não aconteceu. Eles estavam ali cheios do Espírito Santo. E eles ali concluíram o que Deus tinha para fazer naquele lugar. E através do testemunho deles ali, a vida daquele carcereiro também foi salva. Foi poupada da morte, e além de ser poupada da morte, a alma dele foi salva. A família dele pôde receber o amor e a salvação do Deus verdadeiro, do Deus de Paulo e Silas. E nós precisamos olhar para a nossa vida e perceber que quando nós temos a visão de Deus, quando nós entendemos que o Senhor espera de nós essa postura, a postura da fé, não só a nossa vida é transformada, mas a vida daqueles que o Senhor Ele quer transformar através de nós. Que nós possamos nessa noite abrir o nosso coração para que o Espírito Santo nos enche, sabe? E aí seja na nossa escola, seja na nossa família, seja no nosso trabalho, aonde o Senhor quiser chegar, que nós sejamos a ponte para que Ele consiga. Amém? Se nós deixarmos de olhar com a visão limitada da carne e passarmos a olhar com a visão ampla da fé, nós poderemos ser não só bênção para nós mesmos, mas ponte de salvação para onde quer que o propósito de Deus deseja chegar. Amém? Amém. Que o Senhor Ele possa contar com as nossas mãos, que o Senhor Ele possa contar com os nossos pés, que o Senhor Ele possa contar com a nossa vida como um todo, para chegar aonde Ele deseja. E isso só será possível se nós estivermos cheios do Espírito Santo. Amém, igreja? E eu quero falar um pouquinho mais sobre isso. E eu quero pedir para a Aldeia distribuir para mim. Eu vou entregar para vocês uma bexiga. Cada um de vocês vai receber uma bexiga. É uma bexiga simples, mas nós vamos exemplificar como na prática ser cheio da presença de Deus funciona. Todo mundo aqui sabe como funciona uma bexiga, certo? Sim. Não precisa mais, só quando todo mundo receber, né? Vamos deixar elas terminarem de passar. Aí eu vou te dar as instruções, mas pode ficar em paz, todo mundo vai conseguir realizar. Não, ainda não. Só seguir a minha instrução, tá bom? Todo mundo recebeu? Alguém está sem? Se alguém tiver sem, pode levantar a mão.
bexiga, certo? Sim. E ela está como? Como ela está agora? Murcha. Assim é a nossa vida. Quando nós chegamos à presença de Deus. Quando nós não temos o Espírito Santo em nós, a nossa vida é murcha, ela é vazia. E ela é sem graça, né? Alguém acha graça da bexiga murcha? Não. Qual é a graça da bexiga? Ela está cheia. Ela poder enfeitar, certo? Essa é a função da bexiga. A bexiga murcha não tem graça, a bexiga murcha não tem vida. E assim somos nós. Nós, sem o Espírito Santo, somos murchos, somos sem vida. Mas quando nós nos chegamos a Deus, quando nós escolhemos ter um relacionamento de verdade com o Senhor, o que acontece? Nós passamos a nos encher. Então começa a soprar aí. Não precisa soprar até explodir não. Só um pouquinho assim. Melhorou ou melhorou? Até o aspecto da igreja melhorou. Tá todo mundo com essa bexiguinha cheia. E o que acontece? Quando nós começamos a buscar a presença do Senhor, é assim que nós passamos a ser. Nós passamos a ser cheios. O Senhor, Ele vem, nos limpa, nos restaura. E a comunhão com Ele faz com que a gente se encha. E basta se encher uma vez e nunca mais? Não. Nós precisamos nos manter cheios. Nós precisamos nos manter alimentados, né? Abastecidos do Espírito Santo de Deus. Pois dessa forma, né? Com o Espírito Santo dentro de nós conseguiremos suportar qualquer pressão do mundo. Eu quero muito que você olhe para essa bexiga e entenda que a pressão que mantém ela cheia não é o ar que está fora. Concorda? Tem muito mais ar fora da bexiga do que dentro? Sim, todo mundo está respirando? Respira. Tem ar para todo mundo. Então tem muito mais ar fora da bexiga do que dentro dela. Mas o que importa? O que está dentro. É o que está dentro que mantém a bexiga cheia. Nós estamos no mundo. E o mundo jaz do maligno. É natural que as obras da carne se multipliquem. É natural que o pecado seja cada vez mais comum. Mas quem não pode aceitar isso? Nós que somos da fé. Nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos fazer da nossa vida uma vida murcha tal qual a vida do mundo. Não. Nós precisamos fazer da nossa vida uma vida cada vez mais cheia do Espírito Santo. Porque só dessa forma nós poderemos fazer a diferença que Deus espera de nós. Amém, igreja? Nós precisamos entender isso. Que a visão do Senhor, ela possa estar sobre a nossa vida nessa noite, para nos mostrar que não importa o quão difícil seja aqui fora. Não importa quantas dificuldades nós tenhamos aqui na nossa vida exterior. Se o nosso interior for cheio do Espírito Santo, maior é o Espírito que está em nós do que o que está no mundo. Essa é a palavra de Deus para a nossa vida. Para que nós venhamos a crer que pelo poder da fé, nós podemos vencer o mundo. Porque o Senhor Jesus venceu. O que nós não podemos fazer é abrir mão de estar cheios. Porque você está vendo essa bexiga? Ela está cheia enquanto está todo mundo fazendo o quê? Segurando. Solta um pouquinho da pressão da sua mão. O que acontece? Murcha de novo. Essa é a manutenção da nossa fé. Nós precisamos segurar todas as nossas forças. O nosso coração guardado da corrupção do mundo. A nossa vida protegida daquilo que não vem do Senhor. Porque o pecado, a sujeira, são capazes de fazer com que o Espírito Santo se perca de dentro de nós. E para não perder a presença de Deus, nós precisamos escolher ser aqueles que vão fazer o quê? A sua parte. Nós precisamos escolher fazer a nossa parte, de manter o Espírito Santo em nós, de fazer a manutenção da nossa fé todos os dias. E aí, se você sabe o que você precisa fazer, você vai ler a palavra do Senhor para se encher, você vai orar, você vai ter comunhão com o Senhor, você vai priorizar os momentos da fé, você vai participar dos debates, você vai saber que mesmo quando você não estiver nas quatro paredes da igreja, a igreja somos nós. Então, se eu estiver na minha escola, eu sou a igreja? Sim. Como que eu posso ser a igreja? Quando eu entender que eu não faço as coisas feias que os meus amigos estiverem fazendo, porque eu sou a igreja. E
Então tem umas